Pronto, bom dia. Estamos iniciando aqui a nossa transmissão. Bom dia a todos. Esse é o nosso segundo encontro no primeiro webinário de História do Ceará em Debate. Ontem tivemos o nosso primeiro momento de discussões, que foi riquíssimo, e hoje nós estamos aqui dando continuidade. Esse evento ele tem a organização do Museu do Ceará, em parceria com a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. Nós informamos que esse webinário está sendo transmitido através da página da Secult no YouTube, e depois ficará disponível tanto na página da Secult quanto na página do Museu do Ceará, que está sendo criada no intuito de divulgar as ações do museu. Então, você que por algum motivo não puder acompanhar esse evento agora, ou quiser rever tudo que for conversado aqui, você pode estar acessando a página da Secretaria de Cultura e também a página do Museu do Ceará, no YouTube. Nós também disponibilizamos a todos formulários de inscrições. Então, você que está acompanhando aí no nosso chat, tem um linkzinho, você se inscreve, coloca os seus dados, e aí depois você vai estar recebendo a certificação da sua participação nesse momento. O tema de hoje é Ceará Colonial, territórios, povos e mundos em conflito, e é uma grande honra contar com a participação desses dois professores que estão aqui para conversar com a gente, referências no assunto, o professor Marcos Felipe Vicente e o professor Leonardo Cândido Rolim. O professor Marcos Felipe Vicente é doutor em História pela Universidade Federal Fluminense, é licenciado em História pela Universidade Estadual do Ceará e mestre em História pela Universidade Federal de Campina Grande. Desenvolve pesquisas no campo da história indígena, focando nos movimentos e transformações da etnia Paiacu no Ceará. É professor da Rede Pública Estadual do Ceará, pesquisador do grupo Sociedade e Cultura no Brasil Oitocentista e membro do grupo de História do Direito da UFC, que é a História do Direito, os caminhos da formação do fenômeno jurídico brasileiro. Obrigada, professor Marcos, pela sua participação, pela sua presença. E o professor Leonardo Cândido Rolim é professor do Departamento de História da UERN, e também é doutor em História Econômica pela USP, mestre em História pela Universidade Federal da Paraíba e graduado em História pela UFC. E é membro também do Laboratório de Experimentação em História Social. Agradeço a participação dos professores. Desde já, agradeço também a toda a equipe do Museu do Ceará pela organização deste evento maravilhoso, desses debates que com certeza vão enriquecer aqui as nossas manhãs. Lembrando que ontem o debate aconteceu na quinta-feira, aconteceu no dia de ontem, por conta de um problema técnico que tivemos na semana passada. Mas os debates eles vão acontecer semanalmente, às sextas-feiras. Vamos finalizar agora dezembro e vamos dar continuidade a outras temáticas a partir de janeiro de 2021. Então, agradecida a todos, eu gostaria de convidar, para iniciar a fala, o professor Leonardo. Obrigada aí, professor, pela presença. Obrigado, Roxônia. Bom dia para todas e para todos que estão aqui na sala e que nos assistem. Eu agradeço muitíssimo aí a iniciativa do Museu, da Secult, nos convidar para debater esse tema, que é um tema importantíssimo, meu tema de pesquisa, Ceará Colonial, desde a graduação na UFC, como a Roxônia falou. Eu tenho uns 12, quase 13 anos que estudo Ceará Colonial, e bem nessa trajetória parecida com os próprios colonizadores nossos, os nossos próprios indígenas, que eram quase todos eles errantes, ou seja, andavam demais. Eu e o Marcos Felipe temos uma trajetória parecida nesse sentido, porque nos graduamos no Ceará, fomos fazer mestrado, inclusive do mesmo estado, na Paraíba, e o doutorado lá para as bandas do Sul, Então, eu sempre digo, olha, isso é cearense. E aí eu ainda vim morar no Rio Grande do Norte, Então, é coisa de cearense mesmo, é de ser errante no mundo, e o Ceará, a gente tem uma piada aqui no nosso departamento que é assim, o mundo é muito grande, mas o Ceará é maior,
Então, porque tem muito cearense aqui também no nosso departamento, aqui na estadual, na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, né? Mas agradeço muito ao Leandro, ao Weber, que entrou em contato comigo, a minha querida Carla Vieira, né? Então, já veio aqui em Mossoró, já deu uma contribuição fundamental para o nosso núcleo de pesquisa, agradeço muito. E vou falar da minha tese, né? Na verdade, do meu trabalho, enfim, da iniciação científica ao doutorado, né? Que foi no sentido de pesquisar a história econômica do Ceará colonial, né? As relações econômicas, que são relações sociais. Há um engano muito grande quando pensam que a economia é uma disciplina, uma ciência quase que exata e etc. Ao contrário, né? A economia é uma ciência social aplicada, né? Muito embora tenha se tomado de conta, né, a econometria, né, mas a gente tem uma grande escola econômica, né, nas ciências econômicas, da economia política, né, da história do pensamento econômico. E eu fui cada vez mais, assim, primeiro pesquisando as relações, as dinâmicas sociais em torno da produção das carnes secas, dos couros, né, mais especificamente na vila de Santa Cruz do Aracati, e depois uma questão mais que tem muito a ver com a mesa, que é a questão do território, né, da formação territorial, e aí já é tanta economia, né, mas encosta muito na geografia, então são trabalhos interdisciplinares, né. Mas é isso, então vou começando aqui, né. Para começar a falar da história do Ceará colonial, né, das primeiras movimentações, né, mais precisas em direção ao território do que viria a ser a capitania do Ceará, né, porque isso é uma formação do território, né, às vezes me incomoda muito quando se debate um limite da capitania, como é que se limita a capitania no século XVII, principalmente, isso é muito difícil de fazer, né? O território está se formando, né? Não tem nenhuma possibilidade de nenhum historiador ou geógrafo que seja de traçar um limite para a capitania. O território está em mutação ainda, né? Uma formação, é muito difícil, principal, não só por causa das questões do colonizador, né, dos colonos que adentram o território, e não estão nem preocupados com esses limites, mas pela própria ideia dos indígenas de território. Eles não, eu não vou dizer que eles não respeitam, eles não têm essa noção, eles simplesmente andam pelo território, né? Então, essa ideia de limite do Ceará é uma constituição de limites, é uma conformação de limites, né? E na minha tese, né, eu vou falar mais do que obviamente é mais recente, né, eu estudei a ideia da formação de uma região colonial, que é um conceito de um geógrafo que tem muito a ver com, ele faz geografia histórica, ele mesmo dizia, né, dizia porque já foi falecido recentemente, o professor Antônio Carlos Robert Moraes, né, ele falava que fazia geografia histórica, geografia humana é uma história do território, né. E a ideia de região colonial, né, o Ceará e o Piauí, né, e a capitania do Piauí, capitania do Ceará, capitania do Piauí, como um fundo territorial, né, ou seja, um sertão tão longínquo que ele funciona como uma ideologia do território, né, a ideia de que se tem que ir em direção àquele território. Então, nesse momento, nesse século XVII, o avançado século XVII, não estou desconsiderando as primeiras tentativas de conquista no começo do 17, mas de fato da metade para frente, né, quando são expulsos os holandeses de Pernambuco, né, do que o Evaldo Cabral de Mello chama de conjuntura pós-bellum, é nesse momento que a colonização avança para os sertões, né? É nesse momento que, aí, também segundo o Evaldo, há uma grande pressão política, econômica, social nas vilas do açúcar, né, ali no litoral oriental, né, o litoral de Pernambuco, da Paraíba, e essa pressão só vai se dissipar quando acontece o adentramento dessa população que estava estacionada, né, aí já é uma percepção da professora Kalina Vanderlei Silva, de que havia uma população militares, que não eram bem militares, né, eram colonizadores que foram aproveitados para as tropas ali, e essa pressão vai ser dissipada com a conquista do sertão, que não é fácil, não é nem um pouco fácil, né? Por coincidência, hoje à noite eu vou dar aula de História do Brasil Colonial, o texto é do professor Pedro Pontoni, A Guerra dos Bárbaros, né? Que o capítulo 4, A Guerra do Açúcar, que é exatamente isso, né? Assim, essa dissipação de pressão, são essas batalhas que por muitas vezes os colonizadores perderam, né?
para as populações originárias aqui dos nossos sertões, né? Então, mas quando acontece essa entrada nos sertões, e aí batalhas, e aí são vários e vários trabalhos, tem muitos trabalhos sobre as guerras de conquista, né? Porque não se chama mais Guerra dos Bárbaros, né? Mas essas guerras de conquista, tem muitos trabalhos já feitos, clássicos, e sendo produzidos nesse momento, teses que estão terminando aí, né, colegas no fim da minha geração, e para os sertões do Piauí, que é o nosso vizinho, que é a região colonial que eu chamo, né, eu digo que é a ideia de que foi um território que se formou em conjunto, né, e que depois se separou, né, virou o estado, virou a província do Ceará, a província do Piauí, o estado do Ceará, o estado do Piauí, mas o contexto, né, a própria pecuária é muito parecida, é tudo muito parecido, a pecuária, talvez no Piauí tenha se usado um pouco mais de escravizados negros, né, mas por uma questão muito específica, mas é muito parecida. A colonização dos dois estados, a formação dos dois territórios, parece que, se você olhar o mapa, parece que os dois estados se complementam. O Ceará, inclusive, ele é mais alargado no litoral e ele vai afinando no seu sertão, e o Piauí é exatamente o contrário, ele é mais alargado no sertão, ele vai afinando no litoral. Aí é até uma questão que está hoje no STF, né, de trocas e questões aí de território, né, ao sul da Ibiapaba, enfim, são acordos que foram feitos lá no Império, né, e que estão sendo postos à prova aí, né, e está tudo aí hoje no STF, né. Mas voltando lá para a colônia, né, então, depois ou ao longo dessa conquista, né, o nosso vetor econômico na capitania, né, não é bom falar em ciclo econômico, isso ficou lá no Caio Prado, no Celso Furtado, né, a pecuária até hoje é utilizada, então a ideia de ciclo é uma ideia que começa e termina. A gente pode até falar em ciclo, talvez das carnes secas, né, porque de fato a coisa decai e o sul toma de conta, o Rio Grande de São Pedro, mas a pecuária, né, que é esse vetor econômico, e depois vai se somar o algodão, se soma a rapadura, né, no Cariri. Então, mas você tem essa pecuária, essa relação, porque a pecuária vende, é tudo, por isso que eu falo que a economia é só ser aplicada, né? A economia é pecuária, mas você tem as relações de trabalho da pecuária, né? Você tinha as relações de trabalho nos currais, né, que a historiografia construiu uma ideia de que na pecuária era difícil ter escravizado, porque na pecuária, isso era a historiografia mais clássica, né? Eu sei que não é bom falar isso, mas é uma historiografia mais antiga, vamos dizer assim. A pecuária tinha muitos trabalhadores livres, porque como é que você vai ter escravo? O gado é criado solto, etc. Nos anos 70, o professor Luiz Motti faz a tese do doutorado sobre o Piauí e desmonta essa ideia completamente. Ele pega os inventários e uma série de fontes para o Piauí colonial e vê que tem um monte de escravizado africano, alguns já mestiços com indígenas, trabalhando nos currais, né? Então, e aí você pega os trabalhos mais importantes dos anos 70, 80 sobre as carnes secas no Ceará, Geraldo Nobre, Valdelice Girão, e aí depois vem a dissertação do meu amigo Gabriel Parente, a minha dissertação, que também desmonta essa ideia. Existiam escravizados trabalhando nas oficinas de carne seca no Aracati. E com certeza tinha a mesma coisa nas oficinas que funcionavam no Acaraú, né? Então, você tem uma população de escravizados, sim, né? Negros e indígenas, enfim, tem toda uma história sobre isso, né? Um desmonte, coisa que o professor Eurípides Funes já chamava atenção lá no século XIX, né? O professor Frank Ribá, lá no século XIX, desmontando a ideia de que Ceará não tinha negros, né? Não tinha uma população negra, né? E aí esse território vai se conformando, né, ao longo do final do século XVII. Quando entra para o século XVIII, o Ceará colonial já tem uma vila, pelo menos duas, na verdade, né, ali até a década de 20, né, 1726, já tem duas vilas, a Vila de São José de Ribamar do Aquiraz e a Vila da Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, as duas vilas criadas uma ao lado da outra por questões de disputas políticas que ocorrem, e ninguém nunca pesquisou isso direito, eu acho um absurdo, né? Mas ninguém nunca pesquisou esse conflito interno na Câmara, aí a Câmara se separa, né? E ali já nos anos 20 tem duas vilas, já tem uma ouvidoria que é criada no início do século, da década de 1720, né? Então ela já está aparelhada administrativamente para funcionar, para explorar a colonização. Então, de um sertão, né, de um fundo territorial, que é como o professor Robert Moraes chamaria, né, de um lugar a conquistar, o Ceará passa a ser um lugar a ser explorado, né?
E tem uma variante importante, eu acho que o Marcos Felipe vai falar um pouco mais disso, mas eu vou só chamar a atenção para isso, que é a missão da Ibiapaba, né? A missão da Ibiapaba é importantíssima nesse contexto, porque ela é disputada vou dizer assim, pela capitania do Piauí barra Maranhão e pela capitania do Ceará barra Pernambuco, porque ali tem uma ideia de que essas capitanias são anexas, mas essa questão de anexo é um negócio meio, enfim, meio relativo, né? Eu não vou nem entrar nessa questão, mas essas duas instâncias administrativas, ou quatro, né, ficam disputando a missão da Ibiapaba, né? O Piauí pede ao tempo todo que ela seja anexada ao Piauí para ajudar nas guerras, porque teve as guerras de conquista no Piauí, né? Tem uma dissertação muito boa da Vanice Melo, defendida lá na Federal do Pará, sobre ela chama Cruentas Guerras, né? São as guerras que acontecem quase ao mesmo tempo da capitania do Ceará, e com as mesmas características, né? Os acroás são assassinos, são um monte de, até a tese da professora Jussiane Ricarte, né? Que os acroás são assassinados, então tem toda uma guerra, e assassinam o capitão lá, o Souto Maior, né? Acho que Bernardo Souto Maior, é assassinado no que os portugueses chamam de traição, né? Há uma traição dos indígenas ao capitão das conquistas lá do Piauí. Então, essa ideia, assim, as duas capitanias vão se formando quase que ao mesmo tempo, né? E com essa entrada, a pecuária se consolida, né? A pecuária se consolida completamente ali no começo do século XVIII, e há uma demanda, e aí é onde entra a economia, há uma demanda não só pela carne verde, chamava carne verde, carne fresca, a gente chamava de carne, mas chamava carne verde. Há uma demanda pela carne verde nas praças ali, Igaraçu, Capuambi, Goiânia, né? Capuambi na Bahia, Igaraçu e Goiânia, Pernambuco. Há uma demanda por essas carnes, não só pela carne, mas pelo próprio gado, quanto motor para mover engenho, mas há uma demanda por carne seca e salgada, que a gente chama de charque, muito embora charque seja uma denominação quichua, que são os índios ali pela região da Bolívia, Alto Peru, e eu apresentei o trabalho, isso no começo do mestrado, e eu não usei charque e chamei a atenção para isso, que não era para que se usava na historiografia, se usa na historiografia charque, né? Menos eu. Quase todo trabalho chama charque, carne seca, vai usando para não ficar só em carne seca. E a professora Helen Osório, que é especialista lá do Rio Grande do Sul nessa coisa, ela disse: você está corretíssimo, charque. Aí foi quando eu soube que charque é uma palavra quichua. Eu não usava charque porque não aparecia na documentação, né? Charqueada o tempo todo, né? E aí aparece uma demanda para isso, um aumento de demanda, porque isso já se fazia antes, né? Já se salgava a carne, só que a demanda aumenta. Então, vilas como Santa Cruz do Aracati, lá no Acaraú a mesma coisa, as localidades, não tinha vila ainda, elas vão começando a fornecer essas carnes secas, né? Para Pernambuco, para o Maranhão, e aí de Pernambuco, aí isso já para a segunda metade do 18, de Pernambuco começa a ir para a Bahia. Foi munição de boca, é assim que se chamava o abastecimento das tropas, né? As carnes secas serviram de munição de boca para a conquista do extremo sul, né? Aquela guerra lá da colônia do Sacramento, né? Eu fui rastreando isso na minha dissertação. Tem uma documentação do pessoal que está na Ilha do Desterro, que hoje é Florianópolis, né? Solicitando carne seca, e aí o governador-geral responde: olha, tem barcos de carnes secas estacionados em Pernambuco, vou mandar buscar. Então, ele manda buscar para ajudar na conquista do extremo sul, né? Então, tem toda uma conexão. E eu também meio que consegui rastrear, não até o final, porque ela perde o nome, né? Enfim, a história dos circuitos mercantis do período colonial não é, às vezes, tão fácil de rastrear. Mas eu desconfio muito, e perguntei ao professor Ângelo Carrara, que tem a tese sobre abastecimento, a tese mais recente, sobre o abastecimento das minas, né? Das Minas Gerais, ele acha, tem quase certeza, que também chegou às Minas Gerais essas carnes secas do Ceará, por Pernambuco, por Salvador. Então essas carnes secas eram depositadas e subiam ao passo do gado, né, os sertões até as Minas Gerais. Então é o Ceará colonial conectado com todo o sistema que se chamou depois do Alencastro, do Felipe Alencastro, né? O sistema Atlântico, o Sul, também o sistema equinocial, que é o pessoal mais que pesquisa a Amazônia colonial chama, né? Então a gente tem aí, ao longo do século XVIII, pelo menos até a década de 70, 80 do século XVIII, o Ceará conectado, né, esse território do Ceará se formando, né, e totalmente conectado, e aí há uma série de formação de caminhos, né? Tem uma dissertação, tem uma tese de doutorado que está sendo finalizada agora, do Gabriel Parente Nogueira,
que vai falar, a gente já conversou muito, mas esses caminhos do sertão, né, essas estradas de boiada que são formadas e que hoje primeiro viraram as estradas de rodagem, né, lá mais ou menos feita a estrada de Pissarra, né, e depois viraram as nossas estradas rodovias, né, BR-116, BR-040, 020, tudo isso era caminho. O primeiro caminho, o Sérgio Buarque de Holanda está lá, né? Caminhos de fronteiras, monções, os caminhos eram os caminhos indígenas, depois foram apropriados pelos colonizadores e depois viram as estradas de rodagem que viram nossas rodovias, né? Então, o Gabriel Parede vai falar dessas estradas do gado que conectam o Ceará, ninguém pode pensar o Ceará colonial sem pensar o restante das capitanias do norte, o estado do Maranhão, né? O Ceará se forma nessa fronteira interna, uma fronteira de expansão, né? Essa que está lá na minha tese. E por último, né, enfim, já caminhando para o final, esse Ceará colonial vai ser fruto, né, esse espaço, porque aí já está mais ou menos o espaço conformado, né? Tem um dos ouvidores, tem um documento muito importante, né, uma memória de um ouvidor, Manuel Avelar, que ele faz uma espécie de projeto para o Ceará colonial, né, de agricultura. Ele acha que esse negócio de gado não vai dar muito certo por muito tempo, já está em crise, né, década de 70 tem uma seca muito grande. Então, ele diz, olha, tem algodão, né, estava no contexto da guerra de libertação lá das 13 colônias inglesas, e há uma demanda de algodão, então acho gado caprino, ele começa a dizer, então há uma série de produções, né, baseadas na ilustração, né, que a gente chama de iluminismo, né, todas baseadas nessa ilustração, que começam a ser feitas no Ceará, culminando no final do século, isso é década de 70, 80, você pega os capitães móros, as comunicações, o que hoje se chama de comunicação política, né, os historiadores da FRJ, tem um grupo de pesquisa que chama isso de comunicação política. A gente já pesquisava isso há muito tempo, porque eles agora deram um nome e, enfim, acho que descobriram a roda, mas essa história de comunicação política, carta, alvará, isso aqui a gente pesquisava, sei lá, eu digo a gente, os historiadores coloniais, sei lá desde quando, né? Tudo é baseado nisso, né? Então, essa comunicação política tem tem aspectos de ilustração, de iluminismo, muito evidentes. Eles ficam pensando como vão explorar, né? Esse Manuel Avelar pede ferramentas para que junte-se numa vila, ou em algumas vilas, os vagamundos, o povo desta capitania parece árabes, que não se aquietam em um lugar, a gente precisa colocar eles para trabalhar, enfim, tem uma série de... E isso culmina, no final do século, com o envio para o Ceará de um aluno do Domênico Vandelli, lá em Portugal, né, Vandelli é um grande iluminista, naturalista, italiano, que vai a Portugal, né, com a criação da Academia Real de Ciências em Lisboa, já em 1777, finalzinho de 77, criada essa Academia Real de Ciências, onde eles vão ser preparados. Ele e Alexandre Rodrigues Ferreira, mais 2 ou 3 enfim, alunos ali, e eles serão preparados para explorar o Império Português, não só a América Portuguesa, não. Tem os que vão para a África, o próprio João da Silva Feijó, que veio para o Ceará, passou um tempo em Cabo Verde, assistiu a uma erupção vulcânica, tem uma descrição belíssima sobre essa erupção vulcânica. O Alexandre Rodrigues Ferreira, que talvez seja o mais conhecido para os historiadores do Brasil, porque ele tem a maior viagem filosófica, é essa que a gente chama, né? É a maior viagem filosófica pela Amazônia. Mas quem veio para o Ceará mesmo foi o João da Silva Feijó, né? Tem uma rua ali pelo bairro Heller, de Monte Castelo, chamada Naturalista Feijó, é o próprio, João da Silva Feijó. Ele vem ao Ceará pesquisar a possibilidade de se explorar as minas de salitre. Por que salitre? Salitre serve para fazer pólvora. Então ele vem para cá, monta um laboratório, aí ele começa a mapear, a mina mais importante que ele acha é a mina da Tatajuba. E tem outros vocábulos que identificam essa mina. E ele fica doente, por causa que ele trata ali com o salitre, né? Ele acaba adoecendo do fígado, mas ele passa muito tempo na capitania, vira sargento-mor, tenente-mor, e fica um tempo, faz umas memórias econômicas. Então ele coloca o Ceará, coisa que, por exemplo, para a capitania do Rio Grande não existe, para a capitania da Paraíba não existe. Ele coloca o Ceará no mapa, para o Piauí existe. É por isso que eu digo que é uma formação histórica comum, assim, quase, né? Mas ele coloca o Ceará no mapa da exploração iluminista, da exploração colonial, né? Então, assim, vamos explorar o território.
o João da Silva Feijó e o naturalista do Piauí, que é o Vicente Dias Cabral, se comunicam diretamente com ninguém menos do que um personagem importantíssimo no final do século XVIII para o XIX, que é Dom Rodrigo de Souza Coutinho, que foi o herdeiro do Marquês de Pombal. Depois o Marquês de Pombal é afastado, né, já adoentado, depois que Dom José I morre, a rainha Dona Maria afasta o Marquês de Pombal, assume uma pessoa que era meio próxima ao Pombal, mas que Dona Maria gostava, né, Martinho de Melo Castro. Mas depois do Martinho de Melo Castro, assume um fã de Pombal, o cara do fã-clube do Pombal, que era o Dom Rodrigo Souza Coutinho. Ele tinha um direcionamento muito parecido com as práticas do Pombal, né? E aí tem toda uma recuperação de uma ideia de sistema colonial, há uma readequação do sistema colonial para a realidade de crise do antigo regime, né? E aí eles vêm para o Brasil trazer outras... O ouro estava em crise, não tinha mais ouro praticamente, né? Então eles vêm para o Brasil trazer essa percepção. E aí, já virando do 18 para o 19, e aí chegando para quase que a independência, o Ceará virou capitania autônoma, né? Porque a gente não tem, aí veja isso, a gente não tem um documento anexando o Ceará a Pernambuco. Esse documento não existe. Tem um capítulo, um artigo da Valdelice Girão, da professora Valdelice Girão, na revista do Instituto sobre isso. Tem uma parte da minha tese sobre isso. Não existe esse documento, mas existe o documento desanexando, que é a autonomia, ao mesmo tempo que é dada ao Ceará, é concedida à Paraíba, a autonomia das capitanias em 1799. Então, o Ceará passa a ter um governador, e aí até a independência, né? E aí já é o desmonte do sistema colonial, muito embora o Ceará também passa a comercializar diretamente com Lisboa, né? Já é o desmonte do sistema colonial, né? Sem fazer nada teleológico, sem olhar a história como ela ia terminar, mas de fato há uma grande viragem, né? Eu vou encerrar com isso, porque assim, fica parecendo, quando as pessoas falam em crise do antigo sistema colonial, que é a tese do professor Fernando Novaes, fica parecendo que há uma crise econômica. Mas aí quem não leu o livro, né? Quem lê o livro e entende é o seguinte: há uma crise política e sistêmica, né? O Brasil, ao contrário de Portugal, cresce. Então, Portugal, nesse período, final do 18, começo do 19, ele está decaindo economicamente. Por isso que ele não consegue segurar a colônia, né? É por isso que às vezes eu digo, para entender a tese do Fernando Novaes, tem que ler a tese do Jobson Arruda, que é o Brasil no comércio colonial, que ele demonstra o que o Novaes fala em teoria, ele demonstra com dado. Ali é uma tese de economia quase. Porque ele pega os dados e diz, olha, ele tem lá os mapas de carga, tudo para todas as capitanias, e depois viram províncias, né? O Brasil está exportando muito mais do que Portugal. A balança de comércio vira, né? O que ia daqui para lá vira, e principalmente depois da vinda da família real em 1807, que eles saem de lá em 1807, chegam no Brasil em 1808. Abriu os portos, então a balança começa a virar. Eles não conseguem segurar o Brasil. Então, é assim que é a história colonial do território, esses mundos que estão em confronto aí, são vários mundos mesmo, em confronto nesse território da capitania do Ceará. E aí eu encerro por aqui, e aí eu fico aguardando a fala do Marcos Felipe e o debate. Obrigado. Obrigada, professor Leonardo. Só lembrando, né, para quem está nos acompanhando agora, nós estamos ao vivo pelo canal da Secretaria de Cultura, e esse webinário está sendo gravado também, então depois estará disponível no próprio YouTube da Secretaria, na página da Secretaria de Cultura e também do Museu do Ceará. É uma página nova que está sendo criada para divulgar as ações que o museu está realizando. Lembrando que se você quer receber declaração desse momento, declaração da sua participação, né, você acessa o formulário, preenche com seus dados e você recebe aí a sua declaração de participação neste momento. Professor Leonardo, só levantando aqui uma questão que você colocou, antes de passar a bola aí para o professor Marcos Felipe, né? Dessa dificuldade de traçar limites territoriais para o Ceará nesse momento, né? Porque, na verdade, para a gente pensar se realmente existe um Ceará no século XVII, né? Existe um povo cearense no século XVII, né? Que sociedade em mutação, que sociedade em transformação é essa, né? Então, passo agora a palavra para o professor Marcos Felipe, que vai enriquecer aqui o debate. Okay, obrigado. Primeiro, agradecer o convite para estar debatendo hoje com vocês, apresentar um pouquinho também das minhas pesquisas. E enquanto você falava, Roxane, na transição, eu me lembrei da lei de Murphy,
porque eu tenho 2 cachorros na minha casa que até então, na fala do Leonardo, estavam silenciosos. Quando você começou a fala para anunciar, eles começaram a latir, sabe? Então, assim, realmente é a Lady Murphy atuando. Mas contar com a colaboração deles para a gente poder falar um pouquinho também. Então, mais uma vez, agradeço, é um prazer muito grande estar com vocês aqui para compartilhar um pouquinho, né, da minha trajetória de pesquisa. Eu pesquiso sobre história indígena praticamente desde 2005, né, são 15 anos nessas leituras, no levantamento documental, particularmente trabalhando com a etnia Paiacu, né, a etnia que foi durante todo o período colonial apresentada como uma das mais bravas, das mais resistentes, um sério entrave à colonização, e que nos mapeamentos atuais, né, dos povos indígenas do Ceará, você não encontra esse nome Paiacu. Você vai ter os Jenipapo Canidé, que são, né, um dos grupos remanescentes dessa etnia. Existem alguns outros grupos que estão em processo de organização, de reconhecimento como descendentes Paiacu. Se eu não me engano, no Aracati tem um grupo que passa por esse, está nesse processo, né? E aqui na cidade de Pacajus, de onde eu sou, né, que foi o grande centro da colonização, o grande centro dos aldeamentos, dos povoados, do processo de povoamento dos Paiacus durante o século XVIII e XIX, né, não existe um movimento de reconhecimento, de identificação étnica nesse sentido. Então, como o tema é bastante amplo, territórios, povos e mundos em confronto, eu optei por fazer um recorte especificamente, nesse momento, falar sobre o processo de ocupação da Ribeira do Jaguaribe, no século XVII, e por isso que no início, antes da gente entrar ao vivo, né, eu tinha feito a proposta do professor Leonardo começar a fala, já que ele ia falar sobre o estabelecimento dessas fazendas de gado. Porque é a partir desse momento da colonização da Ribeira do Jaguaribe, também da Ribeira da Caraú, né, que teremos uma intensificação dos confrontos com os povos nativos. A historiografia tradicional costuma dizer que a ocupação econômica, né, do Ceará pelos portugueses se deu de forma tardia, praticamente 100 anos depois, ou mais de 100 anos depois do início da ocupação territorial e econômica do litoral. E mesmo assim, a intensificação desse processo vai acontecer a partir da segunda metade do século XVII, como o professor Leonardo bem colocou no início. Após a expulsão dos holandeses, nós teremos um processo de interiorização dessa colonização. Até esse momento, a documentação mostra, em relação ao Ceará, momentos de colaboração, momentos de amizade, vamos chamar, né, por falta de um termo melhor, entre os colonizadores e os indígenas. Então, o estabelecimento das primeiras povoações se deram praticamente em colaboração mesmo, em acordo com esses indígenas, mas a partir do momento em que os colonizadores portugueses começam a vir para o Ceará, seguindo os cursos dos principais rios, de forma mais intensa, isso começa a mudar essa relação. Então, o que era uma relação colaborativa vai passar para uma relação conflituosa, vai passar para uma relação de guerra. E é dentro desse contexto também que o Pedro Pontoni vai falar sobre a Guerra dos Bárbaros, né, como bem falado também, um termo que está em desuso, ainda se vê muito e se lê muito na historiografia, mas é um termo que está equivocado, em primeiro lugar, porque representa uma visão predominantemente eurocêntrica, né, que atribui aos nativos brasileiros essa imagem de selvageria, de povos sem civilização, de povos selvagens. Né? E o professor Leonardo também comentou sobre a questão da proposta das guerras, de falar em guerras de conquista, mas mesmo assim não há, hoje na historiografia que fala sobre o tema, não há um consenso de que nome utilizar. É de fato algo que a gente ainda está buscando, algo que possa definir exatamente
como podemos chamar esses conflitos? Então, por falta de termo melhor, vamos chamar aqui de guerras de conquista mesmo, e principalmente tentando perceber, nessa fala de hoje, esses conflitos a partir do olhar do nativo, a partir do olhar dos índios, porque dentro da historiografia nacional é algo que está ainda muito ausente. A gente fala sobre os índios na história, mas a gente pouco fala da história dos índios. A gente pouco fala sobre a participação dos índios dentro desse processo de construção do território nacional, dentro desse processo de construção de uma identidade nacional. A historiografia cearense, de certa forma, a historiografia tradicional, aquela lá do Instituto Histórico, até meados, talvez, do século XX, fala de índios até o momento em que chegamos no século XIX. Então, quando chegamos no século XIX, os índios desaparecem, principalmente depois do famoso e inexistente decreto de 1863, que teria extinto, declarado extinto os índios do Ceará, e a partir de então, os índios somem. O objetivo, o meu objetivo, dentro da minha trajetória de pesquisa, é de entender um pouco como é que se dá esse processo, como é que os índios estão presentes em vários importantes momentos históricos do Ceará, e particularmente dos Paiacu. Então, quando falamos da ocupação da Ribeira do Jaguaribe pela atividade da pecuária, nós temos que considerar a necessidade de grandes espaços, de grandes extensões territoriais, uma vez que esse gado ele era criado solto. Essa atividade vai chocar diretamente com determinados hábitos dos povos indígenas, que eram povos predominantemente caçadores e coletores. Então, para esses índios, encontrar esses animais soltos nas terras era claramente ali uma caça a ser abatida e fácil para alimentar todo o grupo. E isso, obviamente, entrou em confronto, em conflito direto com o interesse desses colonizadores. A partir daí é que se inicia essa tendência dos curraleiros, como a gente pode chamar, de exterminar os índios. Há uma orientação a nível local, e aí isso é um ponto que é algo que eu acho que precisa ser melhor analisado em um contexto mais amplo, porque há uma orientação, e eu acho que, se eu não me engano, o Pedro Puntoni compartilha desse pensamento, de que era necessário eliminar os índios do território para que eles não se tornassem mais um empecilho para a criação do gado. Porém, isso entra em conflito com a orientação da própria política indigenista portuguesa, que orientava que os índios deveriam ser catequizados e civilizados. Ainda do século XVI, a lei de 1570, a lei de liberdade dos índios, que fala que os índios não devem ser escravizados, exceto nas situações de guerra justa, e aí ele vai estabelecer ali alguns desses critérios da guerra justa, que seria que aqueles que estivessem atacando os portugueses, aqueles que praticassem a antropofagia, que na visão deles era a prática de canibalismo, e aí fala assim, e outras formas de guerra justa previstas na legislação, previstas na lei. Dessa forma, a política oficial do Império Português dizia uma coisa, mas na prática, esses sertanistas, esses curraleiros, e depois, com a vinda dos sertanistas durante as guerras de conquista, com a intensificação dos conflitos na Ribeira do Jaguaribe e do Açu, essa política vai acabar ganhando uma aplicação diferente daquilo que era previsto. E isso vai se refletir diretamente na documentação que vai das ordens reais que vêm para a colônia, das cartas dos capitães moras, as cartas dos missionários que estiveram aqui e as respostas que são dadas para as autoridades coloniais. Então,
eu chamo a atenção aqui nesse momento que, se por um lado é um equívoco, e isso já é dito há bastante tempo dentro da historiografia, é um equívoco você falar em Guerra dos Bárbaros, porque os índios apresentavam uma diversidade muito grande de interesses, de culturas, e que não é possível homogeneizá-los dentro de uma mesma visão. Eu diria que também é um equívoco a gente falar em um único projeto colonizador, em uma ação única por parte dos portugueses. E isso foi algo que eu analisei na minha dissertação, em um capítulo, em que eu apresento os sertanistas, os curraleiros e os missionários como agentes da colonização, mas cada um com um interesse diferente nesse contexto específico da Ribeira do Jaguaribe. Então, durante a segunda metade do século XVII, as guerras vão se intensificar entre os Paiacu e outros povos indígenas também, e os colonizadores. Né? Em várias ocasiões, e isso também é algo que a historiografia tem se dedicado bastante nos últimos anos, as tropas, né, coloniais, colonialistas, eram formadas por nativos, né? O grande contingente dessas tropas eram formadas também por nativos, que combatiam outros povos, colocando naquelas lutas ali seus próprios interesses em jogo. Né? Eram povos que eram rivais historicamente, ou estavam participando daquele conflito em troca de um acordo de paz celebrado com os colonizadores em um momento anterior. Isso é feito pelos Janduí, né, no Açu, é feito pelos Paiacu, aqui na Ribeira do Jaguaribe, que ora estão lutando contra os colonizadores, ora estão se aliando aos colonizadores para lutar contra outros povos, na promessa de se estabelecer um acordo de paz. E aí esses conflitos eles vão, né, até o final do século XVIII, na última década, desculpem, do século XVII, até a década de 1690, aqui no Jaguaribe vão ter um grau de intensidade maior e a partir daí eles vão começar a diminuir. E isso em grande parte pela atuação do padre João Leite de Aguiar, que vai visitar vários povos, né, dessa região e propor acordos de paz com esses povos. E é interessante uma carta que ele escreve para o governo geral na Bahia, que ele diz que quando esteve com os Paiacu no Jaguaribe, esses Paiacus eles convieram em se aldear, né? O que demonstra que esse processo de aldeamento ele se deu de forma pacífica, né? Entre aspas. Não foi aquele, assim, os índios não foram capturados como ocorreu em outras regiões do Brasil, em que os índios eram capturados e levados para dentro das aldeias para viver ali, né, de forma como cativo. Esse processo de aldeamento que vai ocorrer na Ribeira do Jaguaribe na última década do século XVII, ele vai ser caracterizado por um acordo de paz, né? E como prova desse acordo de paz, os índios convieram em se aldear, concordaram em se aldear sob a supervisão de um missionário. No caso específico dos Paiacu, veio acompanhar esse aldeamento, essa missão, o padre João da Costa, que era da ordem dos oratorianos, né, de Pernambuco. E ele iniciou essa atividade a partir de 1697. E aí eu estou especificando esse fato porque 2 anos depois de iniciada a missão do padre João da Costa, um sertanista paulista chamado Manuel Álvares de Moraes Navarro, ele vai realizar um atentado, né, um grande massacre à aldeia dos Paiacu, né, no ano de 1699. E isso, né, foi um dos pontos que eu analisei na minha pesquisa do mestrado. Esse ataque e toda a discussão gerada depois disso sobre a legitimidade ou não desse ataque evidencia justamente essa grande diversidade de interesses e de ideias existentes naquele contexto. Havia os interesses dos nativos, havia os interesses dos missionários, havia os interesses dos curraleiros, moradores da Ribeira, e havia os interesses dos sertanistas. Então, nesse momento, se evidencia claramente que, por mais que houvesse, a nível de Império Marítimo Português, um projeto colonial para o Brasil, se é que havia, mas
havia uma legislação que tentava direcionar como é que isso deveria ser. A própria Beatriz Perrone Moisés coloca que, em algumas situações, essa documentação parece dúbia e contraditória, mas ela considera que há, sim, uma linha condutora dentro dessa legislação. Na prática, e acho que isso é algo típico do fenômeno jurídico, né? Existe uma lei que orienta no sentido mais amplo, mas a aplicação é resultado de um conflito direto entre os grupos que tentam se apropriar do direito em seu próprio benefício. Então, o que acontece? Em 4 de agosto de 1699, o Manuel Álvares de Moraes Navarro chega vindo do Açu, na aldeia dos Paiacu, no Jaguaribe, ou próximo da aldeia dos Paiacu, e manda anunciar que ele estava ali para realizar um acordo, celebrar um acordo de colaboração com os Paiacu, que estavam então aldeados, para combater os Icó, também nos sertões cearenses. Feito isso, né, os Paiacu se retiram das estradas, onde eles, segundo a própria narrativa do Moraes Navarro fala isso, se retiram das estradas e depois dele se estabelecer, mandam uma comitiva para convidá-lo para participar, realizar uma dança. Essa dança, né, típica dos povos Tarariú, representada pelo Albert Ecaute, a dança Tapuia, um quadro muito famoso, produzido pelo Ecaute no século XVII, ela era uma dança de preparação para a guerra, né? Mas, né, uma leitura que eu fiz dentro desse contexto específico, naquele contexto ela foi utilizada para celebrar o acordo de paz. E um elemento forte que me leva a isso, a chegar a essa conclusão, é que na dança tradicional, os índios participam dessa dança armados. Né? Eles portam as armas durante a dança. E nessa ocasião específica, eles não levaram as armas. Então, eles foram desarmados. Então, eles não estavam se preparando para a guerra naquele momento. Eles estavam celebrando uma aliança, um acordo com os sertanistas. Né? E, especificamente, o Moraes Navarro, mas representando as autoridades portuguesas. E, no momento da dança, Moraes Navarro, vendo os índios desarmados, dá ordem para que os seus soldados ataquem os índios. Né? Então, ele mesmo fala que conseguiram matar mais de 400 índios e outros 250 índios foram escravizados. Depois disso, ele conduz esses índios de volta para o Rio Grande do Norte, né, para o Açu, e o padre João da Costa vai, junto com o Oratório de Pernambuco, junto com o próprio o governador da capitania de Pernambuco, vão escrever ao governo geral da Bahia para denunciar, né, os crimes cometidos pelo missionário, pelo sertanista. E cria-se, então, abre-se uma devassa contra Moraes Navarro, em que ele vai apresentar os seus argumentos, ele vai se defender, vai colocar que os índios, por mais que estivessem, em teoria, aldeados, continuavam agindo conforme, de acordo com se estivessem livres ainda, como se estivessem em seu estado selvagem. Moraes Navarro acusava os índios de serem traidores, de se aproveitarem do aldeamento para atacar os moradores da Ribeira, né, as fazendas já instaladas. Por outro lado, o padre João da Costa dizia que os próprios moradores da Ribeira, diante da chegada das tropas do sertanista, temiam mais a presença dos sertanistas do que dos próprios índios. Um elemento, inclusive, que ele aponta é que, ao chegar lá, os moradores tinham que alimentar as tropas com o seu gado, e que isso provocaria um prejuízo enorme para as fazendas, talvez até maior do que o gado morto pelos índios. Então, para os moradores, segundo a argumentação apresentada pelo missionário João da Costa, a presença dos sertanistas ali era indesejada. E os índios, né, que haviam se aldeado na promessa de paz, aqueles que não foram escravizados acabaram fugindo e se refugiando novamente nos sertões. Esse conflito, né, evidencia, então, esses diferentes olhares, essas diferentes visões, em que, dentro do campo prático, do campo da história social, a história dos conflitos diários,
cada grupo, cada indivíduo, cada segmento tem seus próprios interesses e que esses interesses precisam ser analisados em contraste uns com os outros, mas também inseridos dentro dessa lógica maior. Como resultado, a Devassa condena o Moraes Navarro a restituir esses índios escravizados. Ele chega a ser excomungado, né, pela igreja, em razão do ataque feito contra índios aldeados e até então, pela lógica da época, cristianizados. Essa aldeia, né, mesmo com a restituição dos índios, ela se extinguiu. E no ano de 1700, um ano depois, chegaria na região do Jaguaribe um outro missionário, dessa vez um jesuíta, o padre João Guedes, ou João Guincel, a documentação traz esse nome de várias formas diferentes, que iniciaria um novo trabalho de aldeamento com os Paiacu. E aí é interessante porque, nesse período do final do século XVII, início do século XVIII, a documentação fala muito sobre os Paiacu e não toca muito em outros grupos aldeados nessa região. Então, havia naquele momento um interesse especial dos colonizadores com a etnia Paiacu. E em 1704, os Paiacus são transferidos do Jaguaribe para a Paraíba, passando primeiro pelo Rio Grande do Norte e depois levados para a Paraíba. O que chama a atenção nessa transferência é que os Paiacu haviam pedido ao capitão Mó para ser transferidos para a Ribeira do Choró. E com o pedido dos moradores da Vila do Aquiraz, esse pedido foi negado. E assim eles foram levados para a Paraíba. O fato é que, transferidos em 1704, em 1707, eles foram aldeados pelo desembargador e ouvidor-geral da Paraíba, Cristóvão Soares Reimão, na Ribeira do Choró. O que demonstra uma certa ineficácia dessa transferência. E que aí eu não vou me alongar, porque isso seria mais outra fala, né? Essa questão das inúmeras transferências dos índios Paiacu que permaneceram, então, na Ribeira do Choró a partir daí. Isso ocorreu durante o Diretório Pombalino, quando foram levados para a Vila de Porto Alegre, no Rio Grande do Norte. Depois, 2 meses depois, estavam de volta na Ribeira do Choró. Mas isso demonstra que os índios, também inseridos dentro dessa lógica colonialista, eles se apropriaram da legislação. Eles souberam, quando a lei estava ao seu favor, eles escreveram por várias vezes às autoridades coloniais, solicitando, né, o aldeamento em um lugar específico, porque a lei de 1700, a Carta Régia não lembro o dia, acho que de novembro de 1700, dizia que os índios tinham prioridade na escolha do lugar para se aldear. Era uma forma de tentar convencer os povos nativos a se inserir dentro da sociedade colonial, e eles souberam se utilizar disso em várias e várias situações. Então, isso quando se concordaram em se aldear em 1696, quando pediram o aldeamento em 1707, quando fogem dessa transferência em 1704, e em várias outras situações. Eu não sei se a minha fala foi um pouco confusa, porque realmente eu tentava falar de muita coisa diferente, mas eu vou encerrar por aqui, né, e qualquer dúvida a gente tira agora durante o debate, tá bom? Então, obrigado aí pelo espaço. Pronto, obrigada, professor Marcos. Eu queria lançar aqui algumas questões para vocês dois, e aí em seguida eu vou fazer as perguntas que estão sendo lançadas aqui no canal. Eu queria saber do professor Leonardo, na verdade eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre a importância do Porto de Aracati, né, nesse processo de colonização do sertão, né, do sertão do Ceará. E falasse um pouco também de como a existência desse porto, né, e a consequente importância dele, influenciou também nesse processo na violência, né, que foi lançada contra as comunidades nativas que habitavam a região do Jaguaribe. Né? Então, eu queria que você pudesse falar um pouco mais dessas questões do professor Leonardo. E o professor Marcos, eu queria que você falasse um pouquinho mais,
na verdade, sobre os sentidos você falou dos aldeamentos, né, enfim, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre a função desses aldeamentos, qual o objetivo que o colonizador tinha com esses aldeamentos e como o nativo ele se apropriou desses aldeamentos. Né? Então, os sentidos desses aldeamentos, os sentidos desses territórios, né, os sentidos que foram sendo transformados, como esse nativo ele passou a transformar o próprio sentido de território a partir disso. Então, eu queria se vocês pudessem falar um pouco mais sobre isso, e aí em seguida eu trago as perguntas que a galera de casa está mandando. Eu já ia falar com o microfone desligado. Obrigado, Roxônia, pelas perguntas. Não é? Eu vou responder essa sobre o Porto do Aracati e aquela que você fez quando você foi passar a palavra para o Marcos Felipe, sobre a dificuldade de tração. Se era colonial, é muito difícil, porque não tem limite à capitania, né? Se descreve... a gente vê, para você ter ideia, as Sesmarias, porque podia dizer assim, não, vamos ver onde as Sesmarias são solicitadas. Tem Sesmaria do Ceará que é solicitada na Bahia, que é concedida na Bahia, que é concedida em Pernambuco, que é concedida no Ceará, não faz sentido também. Então, é bem difícil traçar esses limites, é bem difícil mesmo, é um território em construção, né? A gente tem como mapear as ribeiras, né? Quais ribeiras fazem parte ali da administração colonial, né? Aí depois eu falo mais, porque eu sei que tem uma pergunta mais específica sobre isso. Mas sobre o Porto do Aracati, né, o que foi, é bom lembrar, a Vila de Santa Cruz do Aracati foi estabelecida, foi criada, né, em 1747 e instalada no ano seguinte, em 1748. Enfim, a partir de uma solicitação, eu trabalhei isso na minha dissertação, a partir de uma solicitação e de conversas, porque isso que chamam hoje de comunicação política, né, era muito comum, se pedia um juiz ordinário para a Vila do Aracati, quando era no Tempo das Carnes, que é justamente o nome da minha dissertação, o Tempo das Carnes. O Tempo das Carnes em Aracati, a vila quintuplicava de população, porque desciam-se os gados, chegava gente para fazer comércio no porto, né, que era o chamado Porto de São José dos Barcos, né, e se criou essa vila em 1748, só que ela já vem de muito antes. Esse porto já... Olha, tem uma fonte importantíssima para o período colonial, que é o livro História da América Portuguesa, do Sebastião da Rocha Pita, que foi publicado em 1730, mas provavelmente ele escreveu ao longo, pelo menos, da segunda metade da década de 20, já que ele era da Academia dos Esquecidos, né, uma academia de história lá em Salvador, ele era um importante comerciante e tudo. Ele já ouvia falar, porque esses historiadores do século XVIII, né, era uma historiografia, a gente pode dizer assim, muito narrativa, eram grandes narrativas, mesmo de constituição do território, né, eles estavam pensando nisso também, é uma ideia já ilustrada, eu não estou dizendo que tem iluminismo no Brasil no começo do século XVIII, pelo amor de Deus, mas há percepções de iluminismo chegando, né, são gente formada em Portugal, né, então, o Rocha Pita já fala desse porto, né. Aracati, aí eu trabalhei na minha tese com um autor inglês, né, americano, norte-americano, que tem um texto, está publicado na Revista Brasileira de História, chamado Centro e Periferia no Império Luso-Brasileiro, professor John Russell Wood. Ou seja, o Aracati era periferia, ou seja, uma interlândia em relação a Pernambuco, em relação ao Maranhão, em relação a Belém, Salvador, porque é uma periferia que abastecia essas praças de comércio, mas era um centro em relação a essa Ribeira do Jaguaribe que o Marcos Felipe falou. Existe assim, uma relação profunda. Esses gados, provavelmente, ou quase todos esses gados, desciam em direção a essa vila para fazer as carnes secas, para fazer os couros, que era uma economia menor, mas acontecia. E esses barcos que vinham buscar carne seca e salgada, couros também e tudo, eles não vinham vazios, nem tem como, geralmente eram sumacas, né? Eles chegavam carregados de uma série de produtos, vinha com sal inclusive daqui de Mossoró, né? Que era Aracati no século XVIII, então se carregava muito sal, mas vinha farinha, vinha mel, fazendas, panos secos e molhados, tudo, isso retornava para o sertão. O professor Clóvis Ramiro Jucá Neto, eu vou só citar ele para terminar, tem a tese dele em arquitetura, ele é professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFC.
A tese dele é sobre a urbanização do Ceará dos 700, né? Setecentista, a urbanização do Ceará setecentista. Foi lançada, livro e tudo. Ele trabalha com a ideia de binômio, Aracati e Icó, que Aracati, o Aracati seria o correspondente de Icó no litoral, um porto do sertão, que isso acontece, a ideia, se chamava assim, Porto do Sertão, e o Icó enquanto binômio de Aracati no sertão, porque era onde se reunia mais ou menos ali os gados, né? O Icó fica no Alto Jaguaribe já. Então, assim, já é um local de junta de gados para descer, e desce carregando quase todos os gados ali da Ribeira. Então, o Aracati é um ponto fundamental para essa conquista do sertão, que ele vai quase que fica chamando, né? É um imã dessa colonização. Ali é o porto de Aracati. Ok, professor, obrigado. Professor Marcos. Bom, falando sobre a questão dos aldeamentos, né? O aldeamento, ele é um ponto, talvez um ambiente fundamental para se compreender os processos de territorialização que vão ocorrer, né, principalmente durante o período colonial, mas não se restringindo a eles. Uma vez que, mesmo durante o Império, havia ainda uma política indigenista do Império Brasileiro de tentar aldear os índios, né, no interior do Brasil, nos sertões, para que eles pudessem se inserir dentro da sociedade nacional. E o aldeamento, a princípio, é pensado pelos europeus como um espaço de civilização dos selvagens, né, na percepção desses europeus. Então, era preciso. Inicialmente formularam-se as ideias das missões itinerantes, de que o missionário iria visitar uma aldeia indígena periodicamente para tentar catequizá-los, ensiná-los os hábitos europeus, típicos, né, da Europa e ditos civilizados. Porém, depois perceberam que não estava tendo efeito, e aí começaram a formar as missões permanentes, e que o missionário ele iria lá para viver junto daqueles índios. De um modo geral, né, a perspectiva pensada pelos europeus, claro que a longo prazo a gente pode dizer que surtiu efeito, porque os índios foram sim cristianizados, isso é um fato evidente dentro da história. Porém, a forma como isso ocorreu, ela é permeada de invenções, de subterfúgios, né, de ações dos indígenas dentro desse processo que vão ressignificar o sentido do aldeamento, tanto do ponto de vista religioso, como do ponto de vista jurídico. Como eu bem coloquei na primeira fala, o século XVII, segunda metade do XVII, foi marcado na Ribeira do Jaguaribe por fortes conflitos entre índios e missionários, entre índios e colonizadores. Porém, dentro desse período, foram celebrados vários acordos de paz que depois foram ignorados por ambas as partes, por índios e pelos colonizadores. A proposta do aldeamento, naquele contexto, era uma demonstração, né, que os colonizadores queriam dos índios, uma demonstração de que eles estavam sim dispostos a mudar a forma como eles se relacionavam com eles, colonizadores. Então, quando esses Paiacu e outros povos concordam em se aldear, é um acordo que está sendo celebrado, e o aldeamento é uma representação desse acordo. O que isso significava para os índios? Primeiramente, um espaço de refúgio. Né? Em um ambiente de guerra, o aldeamento se apresenta como um espaço em que o índio poderia ter segurança. Ele poderia se sentir tranquilo, no sentido de que não seria atacado, de que não seria escravizado. Né? Porque o contexto daquele momento era esse. E o que o Manuel Álvares de Moraes Navarro faz é justamente quebrar os termos desse acordo que havia sido celebrado com os índios. Porque ele atacou uma missão. Índios que já estavam aldeados, que haviam celebrado as pazes com os colonizadores há 2 anos. Então, a partir daí, e isso se intensifica no século XVIII, principalmente com a implantação do Diretório dos Índios em 1758, que aqui no Ceará se efetivaria em 1759, com a criação das primeiras vilas de índios. Esses espaços, né, os aldeamentos e depois as vilas e lugares de índios, vão ser, para os nativos, espaços de reconstrução étnica, de reconfiguração étnica.
espaços em que esses povos nativos eles vão, primeiro, construir uma nova relação com o espaço, né, por um processo de territorialização, na definição do João Pacheco, a imposição de novas regras de um território fixo para que esses indivíduos passassem a viver, lembrando que eram povos seminômades que tornam-se sedentários praticamente por uma imposição, embora não sem resistência, embora não sem fugir constantemente desses aldeamentos e dessas vilas de índios. A professora Isabelle, né, na sua tese, ela fala sobre a rede de comunicação estabelecida entre as vilas de índios no Ceará, em que os índios eles circulavam constantemente entre esses lugares, e, inclusive, talvez esse seja um fato que motivou o estabelecimento da política de passaportes, né, no finalzinho ali do período colonial, um pouquinho antes do Império, ou talvez até mesmo já dentro do período imperial. Então, o aldeamento ele teve significados diferentes para também os diferentes grupos. Para os missionários era a conversão do nativo, era trazer o índio para a civilização. Para o nativo, no primeiro momento, era um espaço de refúgio, mas depois se tornou também um espaço de reconstrução identitária, de reconfiguração étnica e de construção de um novo sentimento de pertencimento com o lugar. Ok, obrigada, professor. Eu vou começar aqui as perguntas, né, que foram enviadas, começando com a pergunta da Vanessa. Né, ela questiona aqui para o professor Leonardo se seria possível comentar um pouco sobre a relação do Ceará Grande com a capitania de Pernambuco, restaurada no período pós-período holandês, né, Pernambuco restaurada. E uma pergunta aqui do Leandro, né, para os dois, professor Marcos e professor Leonardo, o que significou a emancipação política da província do Ceará em 1799? Né? Depois eu trago as outras perguntas. Certo, Roxane, eu só queria comentar algumas coisas também da fala do professor Marcos Felipe, né, que é interessante, isso que eu tinha comentado, ele voltou a comentar sobre a utilização do termo Guerra dos Bárbaros, né, porque, de fato, é um total absurdo, é o Van Hagen que usava isso, né, é o Afonso Tuné que vai usar. E a historiografia dos anos 90, né, Maria Dalena Pires, o próprio professor Pedro Puntoni, e aí Carolina Vanderlei Silva, todo mundo, e a gente que escreveu, né, tá em todos os meus trabalhos, né, mas a gente faz pelo menos para fazer, né, uma pontuação de dizer o seguinte, olha, é o termo do colonizador, essa história de confederação dos Cariris não existe, né, é uma percepção do colonizador. Isso aí problematiza, né? Porque e aí a partir de hoje, né? Isso é porque quando me veio isso, né? Quando eu enxerguei essa ideia da guerra de conquista, que ameniza, não resolve como o Marcos falou, mas ameniza. Eu já estava terminando a tese. Se eu fosse substituir todas as guerras dos bárbaros por guerra de conquista, e eu estava com uma corda no pescoço lá na USP, eu precisava defender. Mas hoje quando eu for dar aula, é guerra de conquista. Mas isso não invalida, né? E o Marcos sabe disso, ele comentou, não invalida os trabalhos que foram defendidos, né? Nenhum deles. O Puntoni tem uma tese fantástica. Eu fui até procurar aqui, eu já tenho cima da mesa para aula mais tarde, eu fui procurar aqui isso que o Marcos falou, né? Da coisa do extermínio, tem que ler com calma, né? Se ele concorda e tudo. Eu sei que vários projetos de colonização acontecem, eu não tenho dúvida disso, ele está coberto de razão. Essa ideia principalmente dos indígenas terem ido procurar, ou pelo menos viram a facilidade no que os portugueses chamam de roubo de gado, que eles chamam de roubo, né? Porque é propriedade. Tudo bem que a ideia de propriedade privada não é a do século XIX, liberal, etc., mas é uma ideia de propriedade. Roubam os gados, e isso vira justificativa para extermínio, né? E a colonização é muito violenta, né? Isso não tem a menor dúvida, né? E aí, só para a última ideia, eu vou responder a pergunta da Vanessa. O Marcos, não sei se você sabe, mas em Natal tem uma rua perto da UFRN, mais ou menos, é no mesmo bairro, não sei se é tão perto assim, mas é em Lagoa Nova, chamada Moraes Navarro, Rua Moraes Navarro. Aí é o seguinte, eu não sei, porque não tem, Moraes Navarro, é só o sobrenome da criatura. Porque tem um Luiz Antônio Moraes Navarro, que foi barão de Cabo Verde, coisa, mas é um cara de Minas Gerais, não tem nada a ver. Eu desconfio que é em homenagem ao Manuel Álvares de Moraes Navarro.
O negócio é que o nome da rua é só Moraes Navarro, vão arranjar alguma desculpa. Além do. Só o Leonardo, né? Além do Manuel Álvares, teve um José também, que também era sertanista, que também participava do texto dele, e que também teve uma participação na condução de índios durante esse processo de transferência no início do século XVIII. Aí pode ser um, pode ser o outro também. Então, igualmente assassino de índio. Então, assim, tá todo errado o nome da rua, né? O que a gente tem de rua com o nome isso que é recente, né? O recente derrubada de estátuas, etc., nos Estados Unidos, durante os protestos antirracistas, suscitaram essas questões entre nós, né? Não sei se todo mundo sabe, eu vou responder a pergunta da Vanessa, mas tem uma avenida importante lá na Barra do Ceará, na minha querida Barra do Ceará, que é a Coronel Carvalho, que agora tem 2 nomes. Quando eu morava na Barra do Ceará era só Coronel Carvalho. Mas aquela rua, bem antigamente, que coisa que eu não me lembro, é coisa dos meus pais, aquela rua chamava Avenida Martins Soares Moreno. A atual Coronel Carvalho, que ninguém sabe nem quem é esse coronel, chamava Martins Soares Moreno. Era o nome antigo da rua, da avenida lá na Barra do Ceará. Que liga ali o terminal do Antônio Bezerra até a pista até lá ao Rio, né? Então, Vanessa, essa relação da capitania do Ceará Grande, né, com Pernambuco, acontece o seguinte: quando o Estado do Maranhão é criado lá em 1619 para 1621, a já existente capitania do Ceará, é bom lembrar que o capitão Donatário nunca pisou no Ceará, ele afundou o navio junto lá com o Bispo Sardinha e mais um monte de gente lá no litoral do que hoje é Alagoas, né, e tudo, aquela história toda, Antônio Cardoso de Barros, né, nunca pisou no Ceará. Quando é criado o Estado do Maranhão, lá em 1619 e 20, um projeto claro de colonização, né, divide o território para melhor conquistar, a capitania do Ceará aí está lá no documento, é anexada ao Estado do Maranhão. Só que o Martins Soares Moreno não quer, ele começa a mandar carta para Pernambuco, para Bahia, para dizer, olha, não adianta muito, né? Tem todo só que os holandeses invadem Pernambuco, e o Martins Soares Moreno vai se envolver na defesa da capitania, né, da defesa de Pernambuco e tal. E isso meio que morre, o Ceará fica no Maranhão. Em 1654, o Estado do Maranhão é desfeito, né? Ele enfim, acaba, né? O Estado do Maranhão vira de novo capitania do Maranhão ligada à Bahia. 2 anos depois, em 1656, o Estado do Maranhão é criado como Estado do Maranhão e Grão-Pará, porque antes não era Grão-Pará, e quem assume o Estado do Maranhão e Grão-Pará é ninguém menos do que o senhor, agora veio o João Fernandes Vieira na cabeça, mas não é o João Fernandes Vieira, é um dos outros conquistadores de Pernambuco. Me ajuda aí, Marcos Felipe, por favor, que tem a hora do apagão. Mas é um daqueles outros conquistadores eu lembro o nome dele já, de Pernambuco. E ele diz o seguinte, olha, Jerônimo de Albuquerque. Jerônimo de Albuquerque não é, desculpa, é outro conquistador, mas eu vou lembrar. Ele diz o seguinte, olha, é mais importante para o Ceará a capitania do Ceará ficar subordinada a Pernambuco. Ele chama subordinada, não usa anexado, a Pernambuco, porque o Maranhão não tem condição financeira de socorrer o Ceará, sendo que ele é pernambucano. Então ele está como governador do Estado do Maranhão, como um pagamento dele ter se envolvido nas guerras de reconquista, né? Ele é um dos 3 grandes reconquistadores dos brancos, né? E ele está advogando por Pernambuco, ele é comerciante, né? Depois ele vai para Angola, depois vai governar Angola. Então, é uma percepção de... Então ele está ali agindo em favor de Pernambuco. O que acontece, e aí eu vou fazer o meu jabá, leia a minha tese, porque no final do primeiro capítulo eu discuto isso. Como é que o Ceará vai se anexar a Pernambuco? Vai começar a ser subordinado. Não vai nem se anexar porque não tem documento, né? Ou pelo menos o documento se perdeu. O que acontece é que fica a disputa entre Maranhão e Pernambuco. A Bahia se envolve nesse negócio, não tanto, mas se envolve, porque um dos capitães mores diz assim, olha, para acabar com essa briga, né? O Maranhão não tem condições de socorrer, Pernambuco fica muito longe, porque a desculpa é essa. Então é melhor o Ceará ficar logo anexo ao governo geral da Bahia. Né? E aí, isso, Leandro, valeu, muito obrigado. Ele foi procurar, valeu, meu querido. É o Vidal de Negreiros, André Vidal de Negreiros, é esse sujeito mesmo. Ele vai lá advogar
por Pernambuco no Maranhão. Então, assim, tem que fazer a crítica histórica, né? Ele está advogando por Pernambuco. Então, o Ceará, a relação do Ceará com o Pernambuco pós-período holandês é o Ceará se aproximar. Pernambuco tem todos os interesses nesse sertão. A segunda, terceira geração dos conquistadores, dos reconquistadores de Pernambuco, né, dos que expulsaram os holandeses, são essas gerações que vão adentrar ao sertão da Paraíba, ao sertão do Rio Grande, porque o litoral da Paraíba e o litoral do Rio Grande do Norte, né, no caso, pelo menos até Natal, está mais ou menos conquistado, o sertão está todo por conquistar, o sertão é todo indígena, né? Então essa geração é a que vai adentrar o sertão, com tropa, com gado, com tudo, para escravizar indígenas e criar gado, né? Então, a relação dessas duas capitanias é essa, de Pernambuco, você vai vendo as teses aí, as dissertações e teses já mais recentes sobre o comércio e tudo, está tudo conectado, os interesses da Praça de Comércio do Recife, com o estabelecimento das carnes secas, há até um pedido de formação de uma companhia de comércio, isso já na segunda metade de 18, mas de uma formação de uma companhia de comércio para resgatar carnes secas e couros no sertão, né? Então, a relação é muito estreita, com certeza é muito estreita. Mas leia lá o primeiro capítulo da minha tese, dá certo. Minha vez? Bom, a respeito, né, da emancipação política da capitania do Ceará, acredito eu que o Leonardo já colocou bem, acho que não tem nem muito o que acrescentar, mas eu queria só enfatizar que, né, não é exatamente a minha praia, mas isso ocorre no finalzinho do século XVIII, e aí no início do XIX, logo no início, com a vinda da família real, começa toda uma reorganização, né, política da colônia, que vai passar a ser Reino Unido a Portugal, e logo depois, né, na década de 20, com a independência, isso cria, ao mesmo tempo, um espaço de reorganização dos grupos políticos locais que, a partir desse processo de emancipação, vão começar a disputar espaços pelo controle político, né, da província. E aí, Leonardo, só para voltando àquele assunto da Guerra dos Bárbaros e do Pontone, né, eu citei esse trecho na minha dissertação, e eu acho que é logo no comecinho do livro, talvez até mesmo na introdução, o Pontone coloca assim: o que vimos surgir no decorrer da Guerra dos Bárbaros foi uma nova orientação política do Império Português, levada a termo pelos seus agentes coloniais, com o fim de produzir o extermínio das nações indígenas do Sertão do Norte. Diferentemente do século XVI, quando o contato com os grupos tupis da costa e no contexto de afirmação do domínio, essas guerras objetivavam o extermínio total e não a integração ou submissão. Isso acho que está bem no comecinho mesmo do livro dele, da Guerra dos Bárbaros. Tá? Olha, eu vou procurar, eu vou terminar de preparar a aula para mais tarde, porque aqui eu já estou preparando a aula. Aqui já vai ser, a aula mais tarde vai ser isso aí. Mas só para responder, Leandro, desculpa, eu esqueci da emancipação. Olha, é uma ótima questão, o Marcos apontou aí, há uma reorganização, claro, dos grupos políticos, né? Mas é um troço muito mal pesquisado, né? Na tese do professor Francisco José Pinheiro, né, tem um capítulo sobre o Ceará já autônomo, né, emancipado, tem algumas dissertações que passam aí, né, por esse período, né, da transição, mas eu pelo menos desconheço, eu acho que ninguém nunca foi a fundo para entender o que é que significa a capitania do Ceará. Deixar de ser, vamos dizer assim, anexa a Pernambuco, né, porque a gente só sabe mesmo que foi anexada a Paraíba e o Rio Grande. O Ceará não tem documento, então, mas ele responde, de fato responde, os interesses estão postos, né, o comércio é muito, assim, muito grande entre as praças do Ceará, né, principalmente Aracati e Recife, né, Olinda, mas a gente não tem o documento. E quando isso se transforma, né, há toda uma... E aí existe uma série de documentos, né, sobre até uma publicação a separata da Fundação Valdemar Alcântara, né, documentação autônoma para a capitania do Ceará, que tem o mapa do Silva Paulé, né, e a descrição dele, tem uma memória econômica do Feijó, e tem um dos governadores que escreve, eu acho que é o Balardo, que escreve uma
uma memória também sobre a capitania, né? Descrevendo as vilas, né? E ele chama a atenção que Aracati é a vila mais importante, que deveria ser a capital. Há um pedido, né? Há toda uma negociação para Aracati tentar ser a capital, a sede da capitania autônoma. O problema é que Aracati fica numa das pontas do território, né? Do já, aí sim, do já território formado. Porque tem uma coisa assim, que assim, o Roxane perguntou e tudo. Tem uma percepção que é o seguinte: isso, quando eu li a primeira vez no livro da professora Júnia Furtado, eu fiquei paralisado assim, uns 10 minutos para entender. Primeiro vem o mapa, depois é que vem o território. Não é o contrário. Primeiro você tem a conformação. É claro que existem todas as descrições, porque mapa é baseado em descrição, mapa baseado em outro mapa baseado em plantas, em um monte de coisa. Né? Pelo menos os mapas da civilização ocidental. A gente sabe que os mapas indígenas são mapas mentais, lá onde o rio faz a curva, lá onde o vento sopra, enfim. Mas no caso da capitania do Ceará, o primeiro mapa que se tem notícia da capitania são os rabiscos do Feijó, os rabiscos que estão lá pelo arquivo do Exército, lá no Rio de Janeiro. Mas o primeiro mapa oficial, que é solicitado por um capitão, por já governador, no caso, é o do Silva Paulé, Antônio da Silva Paulé, a rua ali, pelo Meireles Aldeota, né? É o Silva Paulé. Antes disso, muito antes disso, inclusive, um governador da capitania do Piauí, ainda no período de colonização mesmo, quando a capitania quando o Piauí de fato vira uma capitania, porque não era, que tem um pedido do João Pereira Caldas, que era esse governador do Piauí, para que viesse um engenheiro italiano, chamado Antônio Galúcio, para fazer um mapa do Piauí. Então, o Piauí tem um mapa de 1761, 59, 61, que tem algumas versões, então o mapa oficial é 1761. O Piauí tem um mapa. E o primeiro mapa do Ceará conhecido é esse do Paulé, que é já da década de 10 do século XIX. É esse mapa do Galúcio que o Piauí, o governo do estado do Piauí, hoje o ente federativo, usa no STF para dizer que 4 cidades do Ceará, se não me engano são 4, Crateús e algumas cidades vizinhas ali ao sul da Ibiapaba, essas 4 cidades pertencem ao Piauí. É isso que eles estão usando lá, é esse mapa do Galúcio. É todo um discurso histórico. Você vê como é uma história importantíssima, né? Ok, valeu. E agora eu vou trazer uma pergunta sobre fontes. A Raimunda Ivonei, ela tá pedindo para que vocês descrevam a metodologia que vocês utilizaram nos trabalhos, as fontes e também o acesso, o local de acesso a essas fontes. E a Vanessa também faz uma pergunta sobre fontes. Ela pergunta aqui para o professor Marcos, né? Professor Marcos, bom dia. Feliz com a sua fala, você teria conhecimento de fontes sobre a resistência subreptícia dos nativos durante esse período colonial? Depois eu trago as demais. Eu começo, então? A gente vai, então, falar aqui de uma maneira geral, né, já que as perguntas foram nesse sentido de fontes e de como que a gente consegue escrever essa história indígena, tentando colocar o índio como protagonista, né, que é um dos grandes desafios de se fazer história indígena no Brasil, é isso. Primeiro porque os índios não produziram documentos escritos, né, os índios desse período, não produziram algumas exceções, raríssimas exceções, inclusive na América como um todo, a gente vai encontrar documentos escritos dentro do período colonial. Então, a maior parte dos documentos com que eu trabalhei até hoje são documentos oficiais de correspondência do período colonial, né? São ordens régias, são alvarás, são cartas patente, pedidos de sesmarias, pedidos de mercês, né, ao rei, documentação, correspondência do capitão-mor, do governo geral, os missionários. Então, basicamente, o que nós temos à disposição são documentos dessa natureza. De um modo geral, esses documentos, eles têm uma linguagem que tenta, ora, construir uma imagem heróica do trabalho que aquele indivíduo desenvolveu a serviço do rei. Né? Alguém que pede uma sesmaria, por exemplo, ele pede como
retribuição pelo trabalho da conquista dos sertões, o combate aos povos selvagens, coisa do tipo. O missionário, quando vai escrever, também vai falar geralmente sobre o sucesso do seu empreendimento missionário, da conversão dos índios, do trabalho que ele desenvolveu. Existem também as devassas, que são documentos riquíssimos, né, seriam do âmbito do poder judiciário da época, né, que se investigava determinados fatos, que a devassa, por exemplo, contra o Manuel Álvares de Moraes Navarro tem documentos fantásticos, né, tanto a narrativa que ele próprio faz sobre o ataque, a narrativa que o padre João da Costa faz sobre o ataque, testemunhos que são coletados de pessoas, de moradores, de membros das tropas. Então, essa documentação ela precisa ser lida com muito cuidado. Né? Por quê? Porque, geralmente, nessa documentação, o índio ele sempre vai ser colocado como selvagem, como o inculto, como o vilão, né, da história. Ou, por um outro lado, como coitado, como aquele que não tem nada, que não tem lei, não tem rei, não tem fé. Então, é preciso a gente fazer, né, o que eu lembro que o professor Rodrigo Bentes, lá da UF, ele falou em uma das aulas, fazer uma leitura a contrapelo. Você precisa olhar essa documentação e tentar entender aquilo que está dito sem estar escrito. E isso a gente só vai conseguir realmente a partir da comparação dos documentos. É analisar a produção desse texto no contexto em que ele foi escrito, quais os interesses dos sujeitos que escreveram esse documento, e aí entra muito também, pegando aqui os trabalhos do Carlo Ginzburg, entra muito da chamada imaginação histórica. O historiador ele vai inevitavelmente completar as lacunas do que falta, dentro dessa documentação. Claro que ele não vai inventar, mas a gente pode especular, dizer, é possível que isso tenha acontecido, é provável que diante de tal situação tenha acontecido isso, e isso a gente vai sempre ter que fazer. A gente não pode mais também se ater aos discursos dos institutos históricos do século XIX de apenas narrar o que está descrito nos documentos. E em relação às fontes e aos arquivos, eu trabalhei principalmente com documentos do Arquivo Público do Estado do Ceará. Na minha dissertação, que é basicamente essa fala que eu fiz hoje, é do meu trabalho de mestrado, eu trabalhei principalmente com o Arquivo Público do Estado do Ceará e o Instituto Histórico do Ceará, mas na minha tese, eu já faço aqui, na tese eu faço um balanço de longa duração da história desses paiaculados, das trajetórias desses paiaculados do período colonial até o século XX, início do século XX. Já trabalhei com uma variedade de fontes muito maior, porque além desses, eu trabalhei com documentos do Arquivo Nacional, da Biblioteca Nacional, jornais do século XIX, daqui do Ceará, documentos agora me fala, documentos do Arquivo Histórico Ultramarino, não podia esquecer de maneira alguma essa documentação, O Arquivo Histórico Ultramarino tem uma documentação riquíssima do período colonial. Então, basicamente, são essas fontes, e a forma de analisar é essa, tentar entender para além do que está escrito literalmente. Muito importante essa pergunta da Ivonei, não é isso? Raimundo Ivonei, né? Sobre a metodologia, que, na verdade, aí é mania de professor e professor de metodologia da história, de disciplinas ligadas à metodologia da história, né? Projeto, monografia. É o método. A metodologia é o estudo do método. A gente está falando sobre o método. Isso que o Marcos Felipe escreveu é o método que a gente faz, né? A metodologia é o estudo de estudo, né? E é muito parecido, é mais ou menos isso aí. É Arquivo Histórico Ultramarino, que está disponível online, né? Você tem, além disso, o Arquivo Público do Estado do Ceará, que eu consultei muito mais na minha dissertação, tinha chegado há pouco tempo, no finalzinho da minha graduação, o governo do Estado do Ceará conseguiu uma parceria e transferiu os cartórios de Aracati, o primeiro ofício, e o de Xaramubim, também o primeiro ofício, para o arquivo. Eu e meus colegas, na época, o Gabriel Nogueira estava terminando, estava no meio ali da dissertação,
a gente alocou ali, foi organizando meio assim e foi digitalizando para poder usar, né? Não sei como é que está hoje. Isso de Aracati, especificamente, que Xaramobi ficou ainda pela antiga entrada do arquivo, né? E Arquivo Histórico Ultramarino, que eu já falei, tem uma documentação muito importante sobre esse período que a gente está falando e sobre esse tema, que está numa documentação publicada pela Biblioteca Nacional, porque a Biblioteca Nacional tem os anais da Biblioteca Nacional, que é importante, tem muita coisa e tal, e tem uma outra, chama Documentos Históricos da Biblioteca Nacional. Ali tem livros e mais livros, e isso tudo transcrito, não está nada manuscrito, de se fazer a crítica documental, né? Às vezes está apagado o númerozinho. Outro dia eu estava com uma orientanda, ela estava achando que era 1691, era 1694. Mas como é que você sabe, professor? Olha, veja como é que é o 4, é distante do... É meio paleografia mesmo, né? Então, pegar Arquivo Nacional, claro, e um monte de... O Arquivo Histórico Ultramarino é muito... o que eu acho que a gente tem que fazer, mais, claro, usar muito, né? Mas a gente tem que ir aos códices, que são menos usados, né? Não vou dizer pouco, não, porque tem muita gente pesquisando os códices. Mas eu acho que a gente tem que conectar as capitanias, né? Porque o arranjo arquivístico que foi dado à documentação do Arquivo Histórico Ultramarino é por estado, não é nem por capitania, né? Então, o estado que deu, enfim, a capitania que deu origem ao estado, né? Então, se você vai para a documentação só do Ceará, você pode perder documentação sobre o Ceará, que está em Pernambuco, que está na parte da capitania de Pernambuco, que está na Paraíba, porque a ouvidoria do Ceará, a ouvidoria da Paraíba era a ouvidoria do território do Ceará. Documentos do Piauí, eu encontrei documentos sobre, entre aspas, o Ceará, né? Ou seja, que falava sobre os índios da Ibiapaba, no Arquivo do Pará, lá no Arquivo Histórico Ultramarino, na parte do Pará. Por quê? Porque o governador do estado do Maranhão e Grão-Pará estava lá em Belém e escreveu de lá. Então, quem foi fazer a organização na hora pegou assim, não, Belém, bota aqui no Pará. Se perde, né? Há que se fazer fora a Bahia, né? Que é o governo geral, que também às vezes se perde essa documentação. Então, assim, essa metodologia, você buscar essas fontes, às vezes, as fontes de história local também, as câmaras, a gente não pode esquecer da documentação camarária, né? Os cartórios também, tem muita coisa nos cartórios, documentação sobre escravidão, está muito nos cartórios, os papéis de escravos, né, compra e venda, alforria, tem tudo muito, meter, hoje a gente meter a cara nos arquivos, porque hoje a gente tem a facilidade da documentação digital, isso às vezes limita, né, a busca por arquivos físicos, né. Enfim, na época de pandemia não dá para fazer isso, mas quando passar, e vai passar logo, a gente vai para os arquivos mesmo. Pronto. A pergunta agora é do professor, do Emanuel Furtado Filho. Ele questiona, né? O professor Leonardo destacou a importância da missão da Ibiapaba no contexto dos conflitos que deram ensejo ao processo de formação territorial do Ceará. O professor Marcos discorre com profundidade acerca desse processo na região do Jaguaribe. Dada a referida importância, seria possível que os professores falassem um pouco mais sobre esse processo naquela região, né, na região da Ibiapaba? Em que consiste essa importância? Né? Essa é para os dois. E também, um pouco semelhante à pergunta, o Aderbal Aguiar, ele questiona se seria um mito que se fala dos índios da região norte, né? Ele especifica Sobral, que eles seriam mais resistentes à colonização portuguesa e enfrentar a galhardia desde a ocupação do litoral pelos colonizadores. Professor Leonardo, começa? Posso começar. Na verdade, Emanuel, assim, existe claro, a colonização do Jaguaribe, acho que o Marcos falou muito bem disso, a historiografia é meio que um consenso, assim, né, que a colonização do Ceará começou pelo Jaguaribe, né? Lá no Geraldo Nobre a gente tem as referências, né, ao Garcisman, né, Gracisman, ninguém sabe nem a pronúncia direito, lá do holandês que encostou no Jaguaribe, né, que fez o primeiro relato que se tem, né, Jorge Gracisman, onde seria hoje Aracati, ali, Fortim. E aí a colonização do Ceará, de fato, se você for considerar o que o Capistrano de Abreu chama de sertão de fora, ela começa, de fato, pelo Jaguaribe. Sendo que, assim, é muito difícil falar em Ceará. Então, na minha tese, eu trabalho com a ideia também de que houve uma colonização vinda do sul, que seria para o Capistrano,
a outra leva, ou a outra via, que seria o sertão de dentro, né, ou seja, vindo da Bahia para o sul, nomeadamente a partir da Casa da Torre, né, os Dias d'Ávila, que chegam ao sul, ao extremo oeste de Pernambuco, ao sul do Piauí, e por que não tinham interesses também, aí, assim, é mais uma hipótese, né, no sertão sul do Ceará, do que hoje é o estado do Ceará, ou que era a Capitania de Informação. E também uma outra via, né, que seria uma que não é leste-oeste, mas sim oeste-leste, né, do Maranhão em direção à Capitania do Ceará. Não a Capitania do Ceará especificamente, mas em direção ao que seria o sertão do Piauí, influenciando nessa formação do Ceará. Né? Então, o Ceará é quase que o centro. O nome da minha tese é A Rosa dos Ventos dos Sertões do Norte. Porque é como se essa região colonial apontasse para todos os caminhos da América Portuguesa. Porque aponta para o estado do Maranhão, aponta para a Bahia, aponta para Pernambuco. É como se isso fosse... Há um momento em que o Piauí, principalmente o Piauí, há um momento em que o Piauí é ligado administrativamente. Isso é no final do século XVII, comecinho do XVIII, mas ele é ligado administrativamente ao Maranhão e Grão-Pará. Ele é ligado espiritualmente, ou seja, o bispado ao qual o Piauí é ligado é o bispado de Olinda, lá na outra ponta, e a economia do Piauí, que é a economia do gado, gira em torno da Bahia, porque os gados dos currais do Piauí descem todos ou quase todos para Capuame, para as feiras do Recôncavo. Então, é uma rosa dos ventos, você vê, é uma coisa que é ligada, uma região ligada à América Portuguesa inteira. Não estou dizendo, nunca disse isso na tese, que é uma região que conecta os estados, porque isso é teleológico, falar que o Ceará e o Piauí formaram o território, isso é uma loucura, mas é uma região importante para essa costura do território brasileiro, essa fronteira interna. Né? Então, o Jaguaribe, tanto o Jaguaribe quanto a Ibiapaba, são fundamentais. Pra você ter ideia, Emanuel, você pode ler a tese do professor Lígio Maia, defendida na Universidade Federal Fluminense, também com a orientação da professora Regina Celestina Almeida, que foi orientadora do Marcos, né? Você vai lá e lê a tese do Lígio sobre Ibiapaba. É importantíssima a Ibiapaba, né? Você ter ideia, tem uma questão aí, na virada do 17 para o 18, que é a formação de um caminho entre o estado do Brasil e o estado do Maranhão. Então, os dois governadores, o governador-geral da Bahia, né, que ainda não era vice-rei, é o João de Lencastre, e o Gomes Freire de Andrada, lá pelo Maranhão, eles vão disputar a narrativa de quem encontrou primeiro o caminho, que liga por terra, porque era incomunicável. Os índios não permitiam que os dois estados, as duas instâncias administrativas portuguesas, a distância, primeiramente, e os indígenas que circulavam naquele território. Então, eles lutam para achar um caminho por terra, porque por via marítima era muito difícil, ou era impossível durante certas épocas do ano. Né? Então, a região da Ibiapaba é importantíssima, por causa também da mão de obra indígena, né? Eles enxergavam uma missão como um repositório de mão de obra, né? Por isso que o Piauí vai pedir tanto. Quando o João Pereira Caldas chega ao Piauí, ainda na década de 60 do 18, ele pede de novo a anexação da Ibiapaba. Ele diz assim, Pernambuco não vai sentir falta, o Ceará não vai sentir falta da Ibiapaba, anexem ao Piauí. Então, é importantíssimo, é fundamental. Bom, tentar aqui só complementar um pouco da reflexão, talvez indo um pouco em outro sentido. Primeiro que a gente precisa considerar as especificidades de cada região, né, nesse processo de analisar a importância, de analisar a própria forma como se deu esse processo de ocupação territorial. E a Ibiapaba, ela difere, na minha perspectiva, ela difere bastante do que ocorreu, por exemplo, na região do Jaguaribe. Primeiro, a existência de grupos étnicos na Ibiapaba formado predominantemente por povos tupi, que já passaram anteriormente, né, pelo um processo de contato com os colonizadores, e há grandes evidências de que muitos povos do litoral se refugiaram na Ibiapaba, né, ao longo do século XVI. Então, eram povos que já tiveram contato com holandeses, com franceses. Então, havia toda uma diferença desses povos que se refugiaram na Ibiapaba e construíram ali, né, um espaço de vivência em relação aos povos do Jaguaribe. Um outro ponto que eu acho que é importante destacar é que, como a Ibiapaba havia um grande contingente populacional, né, e
o processo, de certa forma, não estou dizendo que não houve conflitos, mas de um modo geral, predominou uma relação de colaboração dos povos da Ibiapaba em relação aos colonizadores, ou fornecendo mão de obra, ou fornecendo tropas, né, que soldados para as tropas, que é um outro ponto importantíssimo, a defesa do Estado do Maranhão, quando ocorreu, por exemplo, a expulsão dos franceses, né, houve um grande envio de tropas indígenas para a região. A Ibiapaba recebeu, né, um tratamento diferenciado, os povos indígenas da Ibiapaba receberam um tratamento diferenciado por parte da coroa portuguesa, que não poderia perder o apoio daqueles índios. Então, houve uma intensidade diferente de conflito daquilo que ocorreu na região do Jaguaribe, em que, até o final do século XVIII, predominou a questão mesmo das guerras de extermínio. Quem fala, por exemplo, dessa questão da importância, o próprio Lígio fala sobre a importância da Ibiapaba na composição das tropas, mas um outro historiador que escreveu sobre essa questão da participação dos índios nas guerras de conquista, com uma atenção maior para o século XIX e o Império, é o João Paulo Peixoto, né, que fala bastante sobre a participação dos índios nas guerras de formação do Estado Nacional Brasileiro. E isso é importante de se considerar, por quê? Porque a Ibiapaba, durante todo o século XVIII e também durante o século XIX, seria a principal fonte de soldados, né, soldados indígenas para essas guerras, que foram importantíssimos na consolidação do território cearense, né, pelo menos da ideia do território cearense como nós conhecemos hoje. E em relação à pergunta do Aderbal, né, sobre esse mito da resistência dos povos dos indígenas do norte do Ceará, acredito que seja mito mesmo, né, porque talvez a questão da conformação, da organização desses índios, a participação desses índios em várias guerras, trouxeram essa imagem, né, construiu esse imaginário, e aí vem desde o assassinato do padre Francisco Pinto, e toda essa situação, essa ideia dos povos bárbaros, mas, e aí falando sobre os paiacus especificamente, e tem documentos, né, que eu até coloquei, acho, no início da minha fala, que colocam os paiacus como o mais sério obstáculo à colonização dos sertões cearenses, porque eram povos que tardiamente estabeleceram relações de paz com esses colonizadores, mas após os primeiros contatos, né, que foram pacíficos, mas depois eles colocaram-se como povos de resistência, e assim foram 30, 40 anos de guerra aí na região do Jaguaribe. Ok. Bom, Robson, é bem rápido. Tem uma situação, isso que o Marcos falou, é tão importante. A Ibiapaba era tão fundamental. Tem uma situação que acontece no começo do século XVIII, reiteradas vezes, como eu falei, o governo do Maranhão, depois do Piauí, solicita, e aí eles usam anexação, o termo, da Ibiapaba ao território, o controle da Ibiapaba, da missão da Ibiapaba passaria ao governo do Maranhão, depois do Piauí, que os índios, aí claro, a gente tem que levar em consideração isso que o Marcos falou, né, essa ideia do Walter Benjamin de lei a contrapelo, né, coisa e tal. Mas o que está dito lá nas cartas, né, é que são os indígenas que ameaçam, dizem, olha, se esta missão for anexada ao Piauí, for servir ao Maranhão, eles usam os termos lá, e desanexada do Ceará, a gente vai fugir, a gente os povos vão se espalhar de novo. Então, eles não querem, aí isso é acatado na hora, então tudo bem, não tem problema, sabe? Então, assim, continua no Ceará, então há uma negociação, eles de fato tinham poder de barganha com o governo português. Ok, nós estamos chegando ao fim, né, do nosso debate, mas eu queria assim, lançar uma pergunta para os dois, né, para finalizar aqui as nossas discussões, é uma pergunta voltada ao ensino. Né, eu gosto muito de bater nessa tecla porque eu acho que é necessário, né, nós, enquanto professores, eu também me coloco nessa categoria, de pensar em como trabalhar essa história do Ceará na sala de aula, principalmente, eu coloco aqui a minha angústia em relação ao ensino básico, né, que a gente tem um currículo que muitas vezes, aliás, um currículo que minimiza, de certa forma, a importância da história do Ceará. É muito difícil para um professor no ensino básico trazer essa história do Ceará,
né, diante da quantidade de conteúdos e da organização das aulas, enfim. Então, eu queria saber se vocês teriam sugestões, enfim, falassem um pouco sobre isso, sobre como trabalhar essa história do Ceará, principalmente no ensino básico, a história indígena, né, o índio que ainda é visto, na verdade, como uma figura exótica para a maioria das nossas crianças, para a maioria dos nossos jovens, né? Então, como quebrar com essa figura do exótico, ou do selvagem, ou do coitadinho, né? Como que a gente pode tá fazendo isso em sala de aula, enfim. E também para o Museu do Ceará, né? Sugestões. A gente está num momento de reconstrução, enfim, de debate sobre o Museu do Ceará, né? Que tem um acervo de história indígena, né? Da cultura indígena, que tem um acervo colonial. Então, eu queria que vocês pudessem fechar esse debate falando um pouco disso, trazendo sugestões ou experiências de vocês que possam ajudar a gente. O Marcos Felipe vai saber falar disso muito mais do que eu, mas eu tenho uma obrigação, porque eu formo professores, né? Tem uma dimensão, tem uma coisa que fica aparecendo, né? A grande crítica à universidade, que é a do tal, como é que chama? Castelo de Marfim, é uma coisa assim, né? A universidade é o Castelo de Marfim. Sinceramente, eu não sei se é porque eu atuo na universidade, num curso que é só licenciatura. A gente não tem mais. A gente tem uma monografia para terminar o curso, mas o curso é de licenciatura, né? Nenhuma pesquisa dessa que a gente fez faz sentido, nenhuma pesquisa que eu fiz na minha vida. Eu já passei no concurso aqui, eu já estava no doutorado, estava no meio do doutorado, quase qualificando. Nenhuma pesquisa faz sentido se não for para ensinar. Nenhuma pesquisa faz sentido, nada que a gente produz na universidade faz sentido se isso não tiver condições de chegar de uma maneira ou de outra no ensino básico. E é a minha percepção. Eu sei que não é de todo mundo, porque também nem todo mundo é igual, né? Mas essa é a minha percepção. E eu atuo no Prof. História, a gente está na primeira turma do nosso mestrado aqui em ensino de História, né? A gente tem um professor especialista em História Indígena, que é o professor Valdeci dos Santos Júnior, que tem uma dissertação sobre os Tapuia do Rio Grande, a tese é em arqueologia, a dissertação também, mas a tese é muito mais ligada a uma arqueologia mais técnica, mas a dissertação dele é sobre indígenas. Ele tem toda uma atuação com as comunidades aqui, né, lá do Apodi principalmente, mas eu acho que nada faz sentido, né? Então, isso que a Roxânia falou, né, como é difícil trabalhar isso no ensino básico, né? Eu fui professor de estágio, que todo mundo, a gente faz uma espécie de revezamento, todo mundo atua em estágio, ou quase todo mundo. Então, eu fui na versão anterior do projeto de residência pedagógica, né? Porque, para quem não sabe o que é um projeto do governo federal, anterior, lá na época ainda do Temer, para pagar bolsas a alunos de licenciatura para que eles atuem nas escolas, que já faziam por obrigação do próprio curso, mas aí ganhando bolsa é melhor, né? Se dedica mais, né? Então, eu era o coordenador adjunto, hoje eu sou o coordenador do projeto de residência pedagógica aqui na UERN, em Mossoró, e, assim, o que a gente fala para eles é o seguinte: pode até ser que não tenha no currículo, pode até ser que a educação patrimonial, por exemplo, que é muito também, assim, tem um apontamento lá na BNCC, a gente tem que subverter por dentro, não é? A gente não tem, eu sei que tem as obrigações, existe a cobrança dos coordenadores, existe toda uma política, sabe, de resultados e etc. Mas ou a gente subverte por dentro isso, ou a gente, quando vai falar dos indígenas da colonização, que é mais comum nos livros didáticos, a colonização dos bandeirantes, os indígenas de São Paulo, que aí se você procurar lá na bibliografia, está lá o livro do John Monteiro, do professor John Monteiro. Você fala a história conectada, tem que conectar as histórias, né? Local, regional, nacional, sabe? Tem que fazer essas conexões o tempo todo. É isso que eu tento ensinar. Quando eu dou história, que a gente chama de história da América Portuguesa, né? Para não ficar só em Brasil, a gente chama de história da América Portuguesa 1 e 2, não é? Nesse novo currículo que a gente está estreando, né? Estreou ano passado. Uma das avaliações é a produção de plano de aula, porque eles fazem no mesmo semestre didática da história. Ou você ensina esse pessoal a dar aula, assim, a pesquisa não vai fazer sentido. Eu oriento trabalhos, um dos trabalhos que eu oriento, Marcos, é de uma aluna, que vai defender semana que vem, é sobre Porto Alegre, a vila de Porto Alegre. O trabalho ficou ótimo. A Yara, não sei se ela está assistindo ou vai assistir, vai ser uma ótima professora, vai saber, sim, ela dominou a bibliografia, sabe? Claro, dentro da limitação de estudante de graduação, mas dominou a bibliografia, fez uma monografia belíssima que vai ser defendida semana que vem.
sobre essa vila de Porto Alegre, que aí tem uma parte que ela relata essa coisa dos baiacus que vão e voltam, e aí fica nessa, sabe? Então é importantíssimo, é fundamental. Tudo que a gente faz tem que ser para o ensino básico, tem que ser projetado para o ensino básico, mesmo após a graduação. É isso, obrigado. Eu também concordo que o caminho, né, para inserir esse ensino da história do Ceará e da história indígena na educação básica passa pela contextualização e passa pelos links que o professor vai fazendo com o conteúdo. Em relação à história indígena como um todo, eu acho que é importante que o professor ele tenha a noção de como que os índios participaram daqueles processos que estão lá narrados nos livros didáticos, mas que geralmente o livro não traz essa participação indígena. Então, os índios participam das próprias guerras de conquista contra outros povos indígenas, os índios participam das principais atividades econômicas desenvolvidas nas mais diferentes regiões do Brasil, salvo, né, no litoral das grandes fazendas, do açúcar, do café, nos sertões, há uma predominância muito maior da mão de obra indígena do que da mão de obra escravizada africana. Mas que isso muitas vezes não aparece. Esse índio, ele é apresentado como trabalhador pobre e livre, que é um termo que também é problemático. Quem é esse trabalhador pobre e livre? Ele é português? Geralmente não. Esse trabalhador pobre e livre, ele é o índio, ele é o caboclo, né? É o índio miscigenado, que aí vem um outro problema também de categoria nesse sentido. E aí, um esforço que eu faço, particularmente, que sou professor do ensino médio, sou professor da Rede Pública Estadual do Ceará, é realmente, ao trabalhar diferentes temas da história do Brasil como um todo, é tentar mostrar para os alunos, olha, isso aqui, e os índios estavam dentro desse processo atuando dessa maneira. Não precisa você dar uma aula específica sobre a história indígena. É preciso integrar os povos indígenas nesse ensino da história que a gente já faz. E em relação à história do Ceará, eu também sempre procuro fazer isso. Tentar contextualizar determinados temas da história do Ceará com contextos mais amplos. Por exemplo, se vamos falar sobre revolução industrial, vamos falar sobre o crescimento da indústria têxtil, por que não dizer que o Ceará, no século XIX, era um dos grandes produtores de algodão, que no contexto da Guerra da Secessão dos Estados Unidos, se tornaram um grande fornecedor de algodão para a Inglaterra? Por que não você trazer essas inserções? Então, eu acho que o caminho passa por aí. Já que o nosso currículo ele é muito amplo e é difícil trabalhar especificamente esses pontos, como aulas específicas, acho que a gente pode estar inserindo 10 minutos, 15 minutos dentro da aula, em vez de falar sobre São Paulo, falar sobre o Rio de Janeiro, fala sobre o Ceará, dizer como é que o Ceará está participando, está inserido dentro desse processo. Ok, então agradeço demais, né? A gente vai se despedindo desse momento. Agradeço imensamente a participação de vocês. Quer dizer que foi uma... Oi. Eu queria só um espacinho, não sabia se ainda tem algum momento para falar, para fazer uma divulgação. Tá? Então, pode divulgar. Porque no ano passado, final do ano passado, eu publiquei a minha dissertação, né, entre São Francisco Xavier e a Madre de Deus, a etnia Paiacu nas fronteiras da colonização, que foi uma parceria com o próprio Museu do Ceará. Né? Então, a gente lançou o livro já em dezembro do ano passado, em março tivemos uma pandemia e praticamente a gente não conseguiu fazer um momento, né, de lançamento e divulgação desse livro, mas aproveitando o espaço, a Secretaria de Cultura e o Museu do Ceará, que participaram da publicação desse livro, e a Universidade Estadual do Ceará, né, a editora da Universidade Estadual do Ceará, aproveitar aqui para a gente divulgar, né, essa obra que é o meu trabalho do mestrado. Tá? Então, obrigado. Pronto, obrigada, Márcio. Professor Leonardo. É só para agradecer mesmo. A gente começou agradecendo, mas eu sei que muita gente entrou, saiu e tal. Mas agradecer de novo. É importantíssimo essa iniciativa do museu, sabe? Agradecer a Carla e o pessoal que entrou aí, né, nesse concurso que a Secult teve. Parabéns mesmo, sabe? É importantíssimo falar de Ceará colonial. Eu tenho certeza que o Marcos ficaria aqui mais 2 horas falando de Ceará colonial, né, que é uma área de pesquisa desde a minha graduação. E o registro que eu queria fazer era justamente isso. Eu citei o nome de um monte de historiadores aqui, né? E eu dou aula desse jeito, é uma loucura, os meninos ficam malucos. Mas eu queria só registrar, foi porque eu não falei o nome dele especificamente,
que foi meu orientador de graduação, foi bolsista PIBIC, do professor Miléo de Oliveira, né, que foi também professor de História do Brasil e de História do Ceará Colonial. Eu acho importante nossos mestres fazer, que hoje é meu colega, né, mas são os nossos mestres. Então é isso. Obrigado mesmo. Eu tenho certeza que não só o Marcos ficaria, todos nós, né? Os comentários super positivos aí no YouTube. Mas eu agradeço imensamente a disponibilidade de vocês, né, de estar participando. Trabalhos importantíssimos, trabalhos de referência. Já cheguei a ler alguns materiais de vocês, com certeza importantíssimos. E agradeço muito a participação. Só deixando aqui registrado, né, que esse webinar foi transmitido pelo Instagram, aliás, pela página do YouTube da Secult, mas vai ficar disponível, então se você não pôde participar, né, vai ficar disponível aí para material de consulta. Lembrando também que vai estar disponível na página do Museu do Ceará, que foi criada, então siga, curta e comece a acompanhar aí as produções do Museu do Ceará, né? Lembrando também que quem preencheu o formulário vai receber as suas declarações. E eu acho que é isso mesmo. Agradecimentos ao Museu do Ceará, agradecimentos aos professores que participaram, professor Marcos Felipe e professor Leonardo, agradecimentos à Secretaria de Cultura do Estado e agradecimentos em especial a toda a galera que estava organizando o evento, aliás, que está organizando. E lembrando que sexta-feira que vem nós teremos outro encontro, outra temática, que acompanha aí o processo de divulgação, né, nesse mesmo horário, mas acompanha aí para conhecer o tema do nosso próximo debate e, em seguida, a gente vai se encontrar já em 2021 para continuar com esses debates que, com certeza, vão enriquecer aí todos aqueles que são amantes de história de Ceará. Então é isso. Muito obrigada a todos.